Senhor presidente, nobres pares, todos que nos assistem pela TV Câmara, canal 16. Senhor presidente, desde o início da pandemia, lá no mês de março, acho que foi pelo dia 18, saiu o Comitê de Enfrentamento à Crise. E aí todos os níveis e modalidades de ensino ali estavam representados. E eu lembro que uma palavra de ordem que todos nós tínhamos, daqui 30 dias a situação passou. Daqui 90 dias se passou. Daqui 120 dias se passou e não se passou. E uma das coisas que exatamente, e infelizmente está piorando. E o representante desse segmento, que é o Simpré, também lá, que estão participando também do COI, que é do Simpré, tanto a Cris quanto a Miriam, né, sempre nessa complexidade que nós falamos da área da educação, porque é um tema muito complexo. Quando vieram, o vereador-presidente da Comissão de Educação, trazer esse projeto para a Câmara, que, na minha opinião, a grande discussão que está acontecendo agora é porque está escrito auxílio emergencial. Esse é o problema. Não, poderia ser com alguma manutenção das parcerias. Não sei, poderia ter se revisto diferente, talvez, por estar vindo de outros municípios que também já cessaram de pagar, inclusive 100%, né? Aí se criou esse 50% aí de auxílio. Fiz duas perguntas, e acho que os vereadores que estavam na reunião, o vereador Alberto, o vereador Périco, o vereador Renato Oliveira, mais alguns que estavam lá, acho que o vereador Rafael Bueno também. Eu fiz duas perguntas. É possível aumentar o número das 177? É possível aumentar o percentual? Foi dito que não. Bom, então não tem o que fazer. Porque, no princípio da equidade, né, e por que não pode aumentar as 177? Porque as outras não participaram do chamamento público. E aí não há justificativa com o Tribunal de Contas para que se possa fazer. Então, e não adianta. Quem já foi gestor, todos nós sabemos aqui quem já foi gestor. Eu lembro quando fui presidente da Câmara de Vereadores, o entendimento, o Tribunal de Contas, cada vez que vem um auditar aqui, o entendimento é diferente. O vereador Torrigo pagou um valor, não fez nada de errado, vereador Torrigo. Esse que vos fala, não fiz nada de errado em 2013, paguei por uma licitação que foi lá, paguei R$ 1.600. Por um apontamento, na época por ter cumprido um contrato que foi feito, licitação legal, auditamento, foi o que nós fizemos de errado. Então, não adianta nós dizermos, não, vai dar tudo certo, é um processo emergencial por uma situação pandêmica que mudou totalmente o que vai acontecer, porque não é verdade. Infelizmente. Vai passar essa situação, vai vir um auditor aqui, tanto aqui no Legislativo, senhor presidente, como no Executivo, vai dar problema. Então, nesse sentido, é que, bom, nós temos isso aí. E uma coisa muito importante, a vereadora Denise falou, nós também vamos aprofundar mais o tema do Fundeb. Essas compras de vagas para o município é um investimento de em torno de 1.770.000 por mês. De 4.000 e poucas vagas por mês. Não tem retorno do Fundeb, a Caixa Livre. Porque compra de vagas é um número que eu tenho na minha cabeça. Quando nós tivemos a oportunidade de estar como secretário de Educação, eram 75 vagas. Compra de vagas, porque isso tu não tem retorno de Fundeb. Caxias do Sul não tem o quadro de provimento efetivo para a educação de 0 anos até 3 anos, 11 meses e 29 dias. Isso é um outro problema que tem que ser analisado. E uma das discussões que nós sempre tivemos aqui, vereador Torrigo, o senhor lembra, Vossa Excelência lembra, que era uma discussão que nós tínhamos, a educação infantil, na situação da demanda, é um problema insolúvel. Eu lembro quando o ex-prefeito Daniel Guerra, ele estava na Comissão de Educação, eu dizia para ele, quando eu estava como secretário, é um problema insolúvel, por conta até de que as faculdades e as universidades, presencialmente, os cursos de pedagogia, que é o que exige o Conselho Municipal de Educação, não conseguem suprir essa demanda. Então, eu quis trazer alguns dados para que nós possamos pensar nessa situação. Nós temos que pensar mais, além. Então, o que nós temos que fazer neste momento? É o que nós podemos ajudar. Nesse princípio de equidade, o que eu gostaria é que todas as escolas privadas pudessem ter essa ajuda, mas não tem.
porque não tiveram, na parte legal, né, eu pediria ao meu líder uma declaração. Senhor presidente, uma declaração da líder na bancada do PP para o Edson da Rosa concluir seu raciocínio. Segue vereador Edson da Rosa, em declaração de líder, bancada do PP. Obrigado, vereador Arlindo Bandeira. Possivelmente eu não irei usar todos, mas só para a conclusão do pensamento e também alguns apartes que já o vereador Kiko também vai querer apartear. Mas é nesse sentido, nós precisamos entender. Porque também tem uma outra situação que o vereador Rafael Bueno falou, e que ali na frente talvez vai dar um outro probleminha, que são os transportadores, que não prestam o serviço também. O que diz o Tribunal de Contas? Serviço prestado, serviço pago. Não querem saber, por mais que o município diga, E nós sabemos que o carro parado, van parada, caminhão parado significa o quê? Mais manutenção. A despesa aumenta. Então, o que se confundiu, infelizmente, esse termo não foi de bom termo. As escolas se expuseram, porque não é verdade. Eu não vou aqui me tornar repetitivo de dizer que as pessoas imaginavam que, além da suspensão, que foi possibilitado pelo governo federal, teria esse pagamento e mais 50%. Foi aí o desentendimento, senão nós já teríamos aprovado esse projeto. Mas acho que faz a importância de dizer o seguinte, os cofres estão secando. Vai ser pior ali na frente. Então, para este momento, é o que nós podemos fazer, eu votarei favorável, evidentemente, justamente pela responsabilidade que nós temos de tentar, quando retornarmos, todo o sistema da parte da educação infantil, porque a pré-escola, 4 e 5 anos, está no ensino regular. 4 e 5 anos está no ensino regular. O problema é a creche, é a educação infantil. Então, o que nós temos que fazer neste momento é aproveitar, porque o que nós podemos é pensar e começar a arrumar situações para tentar ajudar para que o sistema não entre em colapso quando voltar. Então, eu sou daqueles que... O que nós podemos fazer para ajudar neste momento? É o ideal, não é o ideal. Muitas pessoas, tanto que ontem o prefeito Cassina deu uma entrevista ao Jornal Corrente, que está ali, o terceiro ponto é a educação infantil. Está ali. É uma situação... E eu lembro quando nós estivemos, vereador Adiló, entregando um protocolo, que as escolas de educação infantil privadas estão com um protocolo zeradinho para iniciar as aulas. O problema não, é que por uma questão técnica, e que nós estamos, infelizmente, no ápice aqui, da questão dos distanciamentos, não se consegue fazer com que se volte às aulas. Vereador Kiko, seu à parte. Vereador Edson, obrigado. O que está sendo votado hoje é tentar com que essas escolas infantis não fechem logo ali na frente. Para quando voltar, e que Deus ajude que volte logo, a situação normal, para que elas estejam abertas, para que as crianças tenham o seu direito assegurado. Agora, a condição atual do município hoje não pode continuar pagando 100%. Ninguém é bobo aqui. Ninguém é bobo. Agora, quando vários vereadores falam que a palavra auxílio está errada, dê outra, como o senhor disse, dê outra palavra, então. Agora, não venham brincar com a minha inteligência achando que esse auxílio era nem do 100% que estava recebendo. Aí não dá, aí é fazer política para agradar. É fazer política para agradar. Achar um vereador que está aqui dentro, a maioria disseram que achavam que era auxílio além do 100%. Aí não, né? Vamos parar de brincadeira também. Vamos pegar, vereador Rafael Bueno, das vans. Um exemplo, tem um vizinho que está criando mato debaixo de 2 micro-ondas deles. E o que estão sendo feito? O município não pode fazer nada. Está criando mato. Tem gente querendo que denuncie eles como abandono, que está atrapalhando o trânsito, não tem lugar nem para pagar um estacionamento para deixar. Então, está todo mundo precisando. Mas esse recurso está sendo repassado, 50% vai ser passado para as escolas, é para que elas não fechem lá na frente e não criem um caos pior. Mas eu tive conversa com vários proprietários de escolinhas, e uma proprietária me disse, Kiko, esse dinheiro que eu recebi até hoje, esse 100%, está separadinho lá.
porque eu também acho que ele é meio que legal. Eu preciso, mas eu também acho meio legal, que se o município ali na frente me acionar para me devolver, ele está separadinho. Porque eu me programei, eu estou no mesmo mundo que todo mundo está, eu não sou diferente. A dificuldade que tu está enfrentando também estou, então eu tenho que me programar. É isso que nós vamos se programar todo mundo. Infelizmente é essa a situação. Agora vamos parar de dizer que esse auxílio era além dos 100%, aí não dá, né? Obrigado, vereador. Então, senhor presidente, isso é um assunto latente na Secretaria da Educação, a secretária Flávia, o pessoal todo, isso é dia a dia, a preocupação do financeiro, a preocupação da pedagogia, da manutenção do sistema, porque nós temos uma rede de ensino nessa faixa sensacional que foi montada ao longo do tempo, através de todos os atores envolvidos, e agora está todo mundo sofrendo. O ideal seria que nós conseguíssemos que todos tivessem um apoio, um auxílio. E muito bem foi falado, infelizmente, os acessos do financiamento e da busca a nível de governo federal se torna inacessível, porque não se consegue buscar esse recurso. E os municípios também, por óbvio, não conseguem atender todas as demandas que chegam a ele. Hoje nós temos cerca de 5.000 crianças com compra de vagas, são 4.996. Como eu falei para vocês, para que nós tenhamos noção do crescimento em 10 anos de compra de vaga, de 75 para 5.000 vagas. Isso porque foi assinado um TAC também lá atrás e que ainda não está conseguindo se cumprir. Então, penso que esse é um assunto muito profundo, que nós precisamos cada vez mais, essa casa vai ter que debater através dessa comissão. O próprio Executivo também terá que fazer isso, por uma necessidade. Mas esse projeto que esse vereador relatou, para este momento, penso que é uma questão, eu falo pela minha pessoalidade, né? É uma questão de responsabilidade, pelo menos para amenizar a situação. Não é o ideal, evidentemente que não é o ideal. O ideal seria que nós estivéssemos na normalidade, para que todos estivessem trabalhando e a vida estivesse correndo. Mas o projeto é para essa situação, em função de uma parceria, feito um chamamento público para as escolas que se credenciaram. Tem como aumentar? Infelizmente não tem. Quando o Executivo trouxe aqui para que nós pudéssemos analisar, já foi dito que não tem o que fazer. Não tem como ampliar, não tem como majorar os 50%. Então, até pela agilidade da Comissão de Constituição e Justiça, que exarou, que é um ato descritivo do Executivo, para até se precaver de possíveis ações, né? Porque até agora estava sendo pago. Aí se suspendeu, se cancelou aquele pagamento e está se tentando, de uma forma ou de outra, aqui ajudar. Então, pelo teor desse projeto, voto favorável para que, no mínimo, essas 177 escolas, né, consigam, e aqui tenho certeza que todos nós, um dia após o outro, temos que pedir, fazer as nossas orações para que termine esse momento tão nefasto para a nossa história, né, mundial, não é para Caxias do Sul, para que volte à normalidade, senhor presidente. Então, na hora oportuna, votarei favorável com toda a responsabilidade, até porque sei da necessidade desse recurso para essa 177. São quase 400. Se nós pudéssemos, aí nós estender para todas, seria um princípio de equidade. Mas, lamentavelmente, não dá, vamos nos ater ao que o projeto está trazendo hoje para nós. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.